Muito bom dia a todos queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Hoje é dia 5, tá? Dia 5 de abril, perdão. Já estamos no mês de abril, dia 5 de abril. Agora são exatamente aí 8h58 e nós estamos aqui já com a nossa live aberta da nossa EBD Online, hoje ao vivo, né? Estamos aqui, olá Miller, já chega aí, Glaucia já chega, é bom vê-los aqui, Vânia, todo mundo chegando aí na nossa sala. Vamos conversar sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são fantásticas, não é verdade? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fica muito feliz porque a gente entende que tudo que Jesus falou não foi por acaso. Jesus, ele nada, nenhuma palavra que ele usava era por acaso. Então, antes da gente dar início, já pega aí o seu marido, a sua esposa, seus filhos, quem mora com você, já bota aí perto de você, tá? Nós estamos aqui, ó, esse amigo que está falando, se você não me conhece, eu sou o William, sou um dos pastores da Igreja Batista Nova Jerusalém. Essa aqui é minha esposa Tamires. Bom dia, Tamires. Bom dia, queridos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Seja uma manhã de aprendizado e compartilhamento da palavra de Deus. Então, assim, pega a tua Bíblia, pega o caderninho de anotações, já vai se preparando. O Renato chegando. Bom dia, Renato. Bom dia a todos vocês que estão chegando na live. Vai chegando, vai compartilhando esse link, porque estamos ao vivo e vamos aqui falar sobre uma parábola, Tamires, sensacional. Uma parábola de Jesus chamada Parábola do Bom Samaritano. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. É importante dizer para você também que logo mais às 19 horas o pastor Mateus também estará, né, em live para o culto da noite. Estaremos todos juntos ali virtualmente, né? Não posso te dar um beijo, um abraço pessoal aí em você, mas virtualmente aí ficam os nossos abraços, os nossos beijos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Quero lembrar vocês que não deixem de orar pelo nosso país, não deixem de participar do nosso relógio de oração, que estejamos orando, né, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso município. Temos vivido momentos de dificuldade em todo o mundo, devido ao assunto dos últimos meses, a Covid-19, causada pelo coronavírus. Então, fique em casa, tá? Essa é a palavra, fique em casa. Se você pode estar em casa, se você pode ficar em casa, fique em casa. Mas, William, eu fui mandado embora do meu trabalho. Meu irmão, não há mal que dure para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus ela não passa. E Deus ele tem promessas para as nossas vidas. Deus ele tem promessas, inúmeras promessas para todos aqueles que obedecem a sua palavra, para todos aqueles que obedecem a sua voz. Então, se você está obedecendo a voz de Deus, descanse, fique tranquilo, preencha sua mente com coisas de Deus. Se você tem percebido, nós temos falado durante essa semana, né? Muitos dos nossos irmãos têm falado sobre guardar o coração, cuidar do seu coração, do que você deve estar pensando. O pastor Mateus tem falado do reset, que é aí reiniciar a tua vida, reiniciar a tua mente, o teu coração. E nesse momento é muito importante que você esteja reiniciando a tua vida, reiniciando a tua forma de pensar, reiniciando a tua forma de ver o mundo, a tua perspectiva. E também hoje eu quero convidar você para reiniciar, né? Estava conversando com o Tamires ontem. É importante que você reinicie a partir de hoje a tua percepção do que é o Evangelho. Se você ainda não teve a percepção correta do que é o Evangelho de Cristo, eu te aconselho que você esteja a partir de hoje também reiniciando a tua percepção do Evangelho. Porque o convite que nós te fazemos nessa manhã é para mergulhar no tempo de Jesus de Nazaré, onde ele ali sentado com mestres da lei. Mestres da lei lhe faz uma pergunta, né, a fim de prejudicá-lo, como sempre, a fim de eu vou pegar Jesus dessa vez, só que em uma de suas respostas, Jesus ele usa uma parábola. Lembrando para você o que são as parábolas. As parábolas eram comparações que Jesus utilizava, comparações costumeiras do seu tempo para ilustrar os seus ensinamentos.
E por trás dessas parábolas sempre existiu uma grande lição áurea, sempre existiu uma grande mensagem. Não pense você que as palavras estão escritas ali por estarem escritas, que a palavra samaritano está ali apenas por ser samaritano. Existe toda uma história atrás dessa palavra do samaritano, né? Existe toda uma história entre judeus e samaritanos. E para que você entenda o que Jesus, ele, de fato, ele quis dizer, né, Tamires, com a parábola do bom samaritano, é preciso que você esteja conosco agora nessa manhã, porque vamos mergulhar no tempo de Jesus Cristo e vamos aí destrinchar sobre a parábola do bom samaritano. Vocês que estão chegando agora, a Regiane está chegando, Sandra está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos orar para que já estejamos começando. Quero convidar a Tamires para que esteja abrindo esse momento para que a gente ore, tá certo? Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor, primeiramente, meu Pai, para te agradecer, Amém, meu Deus. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. São tempos difíceis, sim, meu Deus, mas a tua boa mão está estendida sobre a nossa vida. Amém. Está cuidando, meu Pai, dos nossos familiares, dos nossos queridos. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, e por isso nós te agradecemos. Meu Deus, nesse momento de aprendizado, de compartilhamento da palavra do Senhor, que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor esteja abrindo, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos, meu Pai, os ensinos que vêm direto da Tua Palavra. Amém, Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor esteja, meu Pai, disponível, com seus corações abertos, meu Pai, para aprender mais e mais de Ti. E que em nome de Jesus, meu Pai, as nossas vidas sejam dia após dia reiniciadas, meu Deus, transformadas pelo poder da Tua Palavra. Meu Deus, nós entregamos a Ti esse momento de EBD e que o Senhor continue nos sustentando em nome de Jesus, meu Pai. Continue nos direcionando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então aí, se você ainda não pegou seu cafezinho aí, ó, faz como eu. Pega seu cafezinho aí, já vai tomando seu cafezinho, ó. Irmãos, é interessante e me inspira muito, né, a estratégia de Jesus ao falar através de parábolas, né? Porque a gente percebe que Jesus, ele era um exímio professor, né? E a gente percebe que nessa parábola que a gente vai compartilhar, né, do bom samaritano especificamente, ele usa uma estratégia pedagógica muito interessante, né? Jesus, ele vai instigar os seus ouvintes a refletirem sobre determinado tema. E nesse texto que a gente vai compartilhar hoje, a gente vê Jesus fazendo perguntas utilizando, né, de uma estratégia como perguntas e respostas para levar os seus ouvintes a entenderem, né, a refletirem sobre as coisas. A gente percebe que não é atual, né, essa nossa realidade de querer tudo pronto, né, de querer as respostas prontas. Né? A gente vê os nossos alunos, as nossas crianças, talvez o seu filho é assim, né? Ele chega com uma pergunta e não quer pensar sobre determinada coisa, ele já quer a resposta pronta. E a gente percebe que nos tempos de Jesus não eram diferentes. Mas o nosso mestre, né, ele usa dessa estratégia, fazendo perguntas, dando respostas e também fazendo estudo de caso, né, que é o que a gente vê na parábola. Quando esse mestre da lei chega fazendo perguntas, Jesus lança outras perguntas, espera a resposta dele, né? E ali ele propõe essa parábola para que todos estejam refletindo. E sobre a profundidade dessa parábola que a gente vai, né, conversar hoje. Às vezes a gente pensa no bom samaritano e às vezes a gente se prende só aquilo que está ali descrito. Mas verdade é que Jesus, né, como um excelente professor e como o nosso Pai, né, que quer nos ensinar, nos aprofundar nos seus ensinamentos, ele tinha muito mais a transmitir do que simplesmente aquilo que está escrito, que já é muito importante, que já é uma parábola, né, muito explicativa e que já nos convida a refletir sobre esse tema. A parábola de Jesus, que nós convidamos a assistir com a gente agora e ler conosco na sua Bíblia, ó, tem em mãos a sua Bíblia, também está com a dela, eu estou com a minha. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas.
no capítulo 10, e nós vamos conversar a partir do versículo 25. Só um minutinho, William. Meu irmão, você que está nos ouvindo, se tiver alguma pergunta, né, que você queira nos fazer, deixa aqui nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo online, né, acrescenta aí a nossa aula, participa com a gente. Isso, não tem problema você escrever aí não, que na medida do possível a gente consegue ler algumas coisas aqui, tá bom? Não conseguimos ler todos, né? Mas vamos tentar ler na medida do possível e responder as suas perguntas, tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amados, desde já eu quero avisar os irmãos, né? Como nós estamos ao vivo, pode ser que os irmãos escutem aí a vizinhança falando, passarinho cantando. Não se preocupe, foca na palavra de Deus, porque é o que nós temos de mais precioso, não só nessa manhã, mas durante todos os dias da nossa vida. A Amanda já entrou aí, ó, a Ana Alice. Sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Para quem não nos conhece, volto a repetir. Meu nome é William, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Nova Jerusalém e essa é minha esposa Tamires, a coordenadora de educação cristã da nossa igreja. Então estamos na nossa EBD online falando nessa edição especial das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Já abriu sua Bíblia? Já abriu aí, Tamires, sua Bíblia? Já. Então vamos começar a ler. Diz assim a palavra de Deus, lembrando que minha versão é a NVI, nova versão internacional. Começa assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta do mestre da lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ou seja, como você a interpreta, né? Qual a tua ótica da lei que você conhece? Então, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se. Então, ele não era suficiente para ele. Ele precisava instigar Jesus, né? Mas ele querendo justificar-se, né? Para dizer que ele, para carimbar que ele estava realmente apto à vida eterna, ele pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí que a coisa começa a acontecer. É importante, irmãos, que aqui na parábola do bom samaritano o foco vai ser a resposta, né, a reflexão sobre quem é o meu próximo. Até porque quando ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, ele mesmo responde e Jesus concorda que ele respondeu corretamente. E aqui a nossa atenção ela vai se voltar para o fato de quem é o meu próximo, ou seja, como praticar essa verdade, né? A lei, né? O mandamento estava bem determinado, bem escrito lá e ele conhecia bem. Agora Jesus chama a atenção dele e a nossa também de praticar aquilo que está escrito, porque às vezes a gente conhece aqui, mas o nosso coração, que é a fonte das nossas atitudes, das nossas práticas, nem sempre pratica aquilo que a gente já conhece aqui no pensamento, né? Então Jesus convida esse mestre da lei, a todos nós dessa manhã, a entender quem é o nosso próximo. Eu sei que de repente você já leu várias vezes a parábola do bom samaritano e já ouviu muitas pregações relacionadas à parábola do bom samaritano. A nossa intenção nessa manhã não é pregar sobre a parábola do bom samaritano, e sim, eu desafio vocês a entendermos profundamente o que Jesus quis dizer quando ele explica agora, contando essa história sobre quem é o seu próximo. Ele fala assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou
pelo outro. Então o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. Aqui a gente vê, né, dois religiosos, né? No início, certo homem que descia de Jerusalém dá a entender que era um judeu também. E aí a gente vê o texto prosseguindo com esses dois religiosos da época passando, né, longe, passando do outro lado, vendo lá a necessidade e fingindo que não viu, né, e deixando lá de lado. É importante explicar que não eram dois quaisquer judeus. Eram da linhagem sacerdotal, eram da linhagem de levitas, culto, né? Eles eram responsáveis pelo culto. Não eram duas pessoas qualquer. Não eram simples judeus transitando. Eram judeus que tinham um compromisso para com as pessoas. Olha isso. Eles tinham um compromisso muito específico para com o povo de Deus. Então, eles passam ali, ambos, o sacerdote e o levita, a caminho de Jerusalém, olham para aquele samaritano espancado, quase morto, e passam pelo lado. A caminho para Jericó. Né? Eles estão, né, indo para Jericó. E aí, o que acontece? Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mais um samaritano, e é aí que está a cereja do bolo. É aí que está a pimenta da empada. Olha isso, hein? Tá rindo, tá, amigo? Olha aí. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quem? Aquele homem que estava descendo ali, né? Para Jerusalém, não é isso, Tamir? Jericó. Para Jericó? De Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó. Então, talvez entenda-se que ele estava voltando. E aí, aproximou-se e quando o viu, teve piedade dele. O samaritano teve piedade daquele homem que estava ali quase morto. Ao que tudo indica na história de Jesus que ele era um judeu. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e, enfaixando-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, 1 denário era uma moeda que era correspondente naquele tempo a 1 dia de trabalho, tá? Ele pagou 2 denários. Ele pegou 2 dias do trabalho dele e pagou uma pousada para aquele homem. Adiantado, né? Pagou adiantado. Pagou, bem observado, ele pagou adiantado para aquele estranho que estava jogado ali, quase morto. Botou no burro ou no camelo, ou no boi, no que ele estava montando, ele botou. E se a gente for parar para pensar, e agora, né, no campo da hipótese, imagina você se aquele homem está no seu cavalo, passando. Então, se ele colocou aquele homem no cavalo dele, pode ser que ele tenha caminhado todo o restante do caminho, puxando o cavalo a pé, com o homem quase morto em cima do seu cavalo. Não é uma atitude simples, irmãos, tá? Então, ele botou o homem, enfaixou as feridas, colocou vinho e óleo, azeite, né? Que tinha propriedade curativa, né? Isso. E aí o colocou em cima do seu cavalo, ou do seu animal, né? Como diz aqui. E aí o levou, e chegando lá, colocou o homem lá num quarto lá especial, né? Um quarto específico para ele ficar lá descansando enquanto ele se recuperava e pagou adiantado essa hospedaria. E ainda falou que tudo que ele gastasse lá, podia botar na conta dele, que depois que ele voltasse, ele ia pagar tudo. Olha isso, né? Que curioso. E aí diz assim, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus conclui, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltante? Lembrando que a pergunta do mestre da lei foi qual, Tamires? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A segunda pergunta. Né? Quem é o meu próximo? A pergunta dele foi, quem é o meu próximo? Essa foi a grande pergunta. Primeiro ele pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna, depois ele pergunta, né, quem é o meu próximo, a fim de instigar Jesus. E Jesus conta essa parábola maravilhosa, né, que nós acabamos de ler, e quando Jesus pergunta, no final da história, Jesus fala, tá, agora me diz, qual desses 3, né, qual desses 3
você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Né? Ele poderia ter respondido, foi o samaritano. Mas ele falou, não, foi aquele que teve misericórdia. Incomodava falar que foi o samaritano. Agora, por quê? Por que incomodava tanto os judeus os samaritanos? Você sabe? Né? Coloca no comentário aí, você sabe? Né? A gente está ao vivo, então me responde. Você sabe por que os samaritanos incomodavam tanto os judeus só em falar o nome? Oi para a Kátia aí que está nos assistindo também. Engraçado, irmãos, como que Jesus sempre nos surpreende, né? Talvez quando ele começou a contar a parábola, usando lá, né, os exemplos, o judeu, né, provavelmente o judeu que caiu na mão dos salteadores, aí depois vem o levita, o sacerdote. Naturalmente, os ouvintes de Jesus naquela época já estavam pensando, agora vai vir um judeu mais humilde, talvez, né, aquela pessoa mais desprezada da nossa comunidade, alguma coisa assim. Jesus, ele surpreende quando ele usa como exemplo, né, de bondade, né, de benevolência, assim, ele usa o samaritano. Então, quando eu penso, né, na minha concepção, quando Jesus usa samaritano, os ouvintes devem ter levado aquele susto, né? Por quê? Porque, como o William falou, né, essa percepção do judeu para com o samaritano era muito complicada naquela rixa, né? Época. Era uma verdadeira rixa, né? Tem até o Novo Testamento, né, deixa bem claro que os judeus não se davam com os samaritanos, né? E a gente percebe que Jesus, em todo o seu ministério, faz questão também de usar esses samaritanos, de servir a esses samaritanos. Então agora eu quero te convidar a entender por que Jesus utilizou tanto a figura do samaritano. Por que Jesus se comunicou em Samaria com aquela mulher no poço de Jacó? Por que Jesus disse em Atos 1:8, né, falando sobre pregar o evangelho também em Samaria? Olha como Jesus ele cita Samaria tantas vezes. A Mandinha colocou uma coisa aqui muito legal, realmente, né? Como eu falei no início, Jesus ele responde uma pergunta com outra pergunta para levar, né, propondo também aquele estudo do caso para levar a gente a refletir. Quando você tem que responder alguma coisa, você tem que parar, você tem que pensar, refletir para você dar uma resposta, né? Então essa era a proposta do nosso mestre, né? Jesus, o maior mestre da história, né? Nos ensinando aí, né? Como aprofundar os ensinos, né? Como realmente aprender, né? Aprender não é você decorar ou dar respostas prontas, é você refletir sobre, analisar, né? Observar todos os lados para chegar a uma conclusão. E Jesus, ele convida a todos nós a mergulharmos aqui. Nada que ele falava era raso, tinha uma profundidade muito grande. Verdade. E aí... Mas vocês não responderam. Vocês sabem quem eram os samaritanos? É verdade. Não tô vendo aqui comentário, hein? Bota aí. Quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos, eles têm uma história de rixa, como a Tamires colocou. E essa história de rixa, ela remonta o ano 722 a.C. Para a gente entender o ano 722 a.C., vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu no ano passado durante o panorama bíblico. A gente falou sobre exílio babilônico, a gente falou sobre o exílio, né, do povo de Deus, tanto a divisão do reino, depois da morte de Salomão em Reino do Norte e Reino do Sul. Tamires, não foi isso? Exatamente, irmãos. Essa história, essa rixa dos samaritanos, ela começa lá atrás, como nós vimos no panorama bíblico, né? Depois da morte de Salomão, as tribos, elas se dividem em dois reinos. As 10 tribos ficam no reino, compõem o Reino do Norte, que faz a sua capital em Samaria, e o Reino do Sul, que são as duas tribos, Benjamim e Judá e Benjamim, que formam o Reino do Sul, que faz a sua capital em Jerusalém. Então, desde lá de trás, imagine vocês, né,
desde 722 até os dias de Jesus, é um longo período de história de rixa entre esses dois povos. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o porquê dessa briga entre eles. E aí, como a gente já está registrado lá no livro dos Reis, o povo do Reino do Norte, ou seja, que vivia lá em Israel, né, que tinha a capital por Samaria, eles se desviaram do Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, toda a sua trajetória de reis, na Bíblia vai dizer assim: e o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na nossa história, na Bíblia, a gente percebe que Deus, ele não deixa impune, né, essa desobediência, o afastamento da sua palavra. Então a gente percebe que esse reino do norte, ele colheu para si a destruição, que é o que acontece quando o povo da Assíria invade Israel e os leva cativos, né? Então, no meio dessa história, em 722, que Israel cai para o reino da Síria, e aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, que o William vai continuar explicando para vocês. Nesse tempo aí, em 722, o que acontece? O que começa a acontecer, né? A história nos diz que nesse tempo, né, e a própria palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis, ela registra uma coisa muito interessante que aconteceu com o então extinto Reino do Norte, que vira uma das capitais do Reino da Síria. Então, o que acontece? Depois você pode ler, irmão, lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 24 ao 28. Tá? Isso que a gente está falando está registrado lá. Então, o que acontece? O rei da Síria, ele começa a trazer... nem todo mundo vai para o cativeiro, vai para o exílio, né? Nem todo mundo sai da capital Samaria. As pessoas, elas ficam em Samaria, e alguns o rei ele deporta. Ele deporta alguns judeus, né? E importa pessoas de outros povos que foram subjugados por ele. E aí ele traz muitas dessas pessoas que tinham uma cultura politeísta. O que é uma cultura politeísta? Que adora vários deuses. Então ele traz algumas dessas pessoas de outros povos e coloca ali junto com o povo que ficou em Samaria. E aí, o que começa a acontecer, né? Os casamentos entre os remanescentes que ficaram lá, os que estão em Samaria ainda, os judeus de Samaria, e esses povos que vieram de fora, esses estrangeiros que vieram para Samaria, eles começam a se casar. Então, começa a existir casamento entre esses dois povos. E sendo assim, todas as crianças novas que nascem, elas perdem um pouco daquela cultura e daquela história do povo hebreu, desde os tempos primórdios de Moisés. Olha isso. Então, assim, era muito interessante a gente entender o que está acontecendo ali. Por quê? Porque a partir de então, uma miscigenação e um multiculturalismo começa a acontecer no meio do povo judeu, já mesclado com povos de outras nações subjugadas pelo Império da Síria. Vocês vão se lembrar, irmãos, que uma das ordens era que o povo de Deus não podia se misturar, né? E em Samaria acontece exatamente o contrário. Eles começam a se miscigenar ali, começam a se casar, né? E formar aí alianças com povos pagãos. É importante que quando o rei da Síria ele traz esses povos pagãos, né, ele ali se institui em Samaria uma espécie de, como o William falou, politeísmo. O povo adorava os seus deuses, mas também queriam adorar o Deus de Israel, né? Então, a gente percebe isso para o judeu, né, era abominável, era abominação. Então, assim, por isso que desde lá de trás essas situações começam a acontecer, mas não para aí nesse aspecto étnico não, que é quando eles se misturam. Tem também, né, a questão das diferenças religiosas, como nós falamos, né? O povo de Israel, o povo judeu, ele adorava um único Deus. Já esses povos adoravam a vários deuses e eles achavam
que dentro da sua cultura poderia incluir um Deus a mais, que era o Deus de Israel, e foi o que eles fizeram, tornando assim abominação, né? E por isso também esse aspecto religioso também vira um motivo para a rixa lá nos tempos de Jesus entre o povo judeu e os samaritanos. Isso mesmo, Analice. Como você comentou, também os samaritanos, depois de tudo isso, né, eles também se consideravam inimigos, né, não muito chegados aos judeus. Os samaritanos acreditavam que eles eram os judeus. E os judeus que ficaram no Reino do Sul, eles acreditavam que eles eram o povo real de Deus. Então, brigas para saber quem era o povo merecedor da misericórdia, o povo merecedor da promessa do Messias, o povo herdeiro de todas as promessas de Abraão. Então, assim, feitas a Abraão. Então, assim, a grande rixa era essa. Quem era o filho autêntico? Quem era o verdadeiro herdeiro? E aí, como a Tamires colocou, várias questões estão em jogo. A primeira questão já é uma questão religiosa, porque os judeus de Samaria, eles adoravam ao Senhor Deus, mas também, em sua maioria, adoravam outros deuses. Então, Deus ele era apenas mais um Deus dentro do rol dos deuses que então eles adoravam. E o rei da Assíria, né, Tamires, ele até fez uma tentativa de trazer um pouco da cultura do povo judeu. Sim, nessa época, né, o texto vai dizer que esses povos que foram trazidos para Samaria, eles foram comidos por leões. E aí, né, o pessoal começou a dizer para o rei, olha, o Deus da terra tá bravo com você, por isso, né, que os leões comeram esse povo. E aí ele vai e pega algum sacerdote que ele tinha deportado e ele traz de volta para Samaria, para que ali ele possa ensinar o povo, né, sobre o Deus da terra, né, como a gente vê aí. E aí nessa história toda eles entendem a história do Deus da terra, mas incluem nas suas na diversidade lá dos seus deuses, né? E aí por isso passa a adorar tanto ao Deus de Israel quanto também os deuses pagãos lá. Agora que a gente viu um pouco disso, vamos resumir o porquê então em 3 pontos. O porquê? 3 pontos principais que eu acho importante a gente deixar aqui. O porquê então que os judeus, né, e os samaritanos, que também eram judeus, né, miscigenados, que eles chamavam de mestiços, por isso não acreditavam que eram herdeiros. Então, assim, 3 tópicos que são sumamente importantes que você entenda o porquê dessa rixa. Primeiro tópico, né, é uma rixa histórica, né? Por que essa rixa histórica? Porque, primeiramente, o Reino do Norte ele é levado, ele é conquistado, destruído, e, por último, o Reino do Sul, depois de alguns anos, de bastante tempo, aí sim esse reino é levado para o exílio. Então, um tinha uma capital, quando há a divisão do reino, então o reino já se divide historicamente em 2. Então, o Reino do Norte com capital em Samaria, o Reino do Sul com capital em Jerusalém. Então, essa rixa histórica já acontece, porque houve uma divisão dos reinos lá atrás. Depois dessa divisão dos reinos, nós temos uma segunda questão. Então, o primeiro tópico é uma rixa histórica. Segundo tópico é uma rixa étnica, porque estamos falando que judeus que eram remanescentes do Reino do Sul, eles acreditavam ser a raça pura. Eles acreditavam ser os verdadeiros judeus, mas pecaram tanto quanto os judeus do Reino do Norte. Então, esse povo do Sul achava que eles eram os verdadeiros. Porque os do Reino do Norte, eles eram miscigenados, eles eram mestiços. Então, nós temos uma questão étnica também, um preconceito étnico. Temos um preconceito histórico, um preconceito étnico e um preconceito também religioso. Temos uma questão religiosa, uma briga religiosa. Por que a gente tem uma briga religiosa? Porque a Tamires falou muito bem no início. Essa mistura de deuses acabou confundindo muito dos samaritanos, né? E levando-os a adorar outros deuses além do único Deus de Israel, o Deus de Abraão. Então, 3 questões ilustram muito bem essa rixa. Dentro dessas questões históricas, William, a gente vai lembrar também lá de Esdras e Neemias, né? Quando o povo de Judá, eles voltam, né, do cativeiro babilônico,
a gente percebe que esses, né, descendentes dos samaritanos, eles se ofereceram ao rei para poder ajudar na construção, né, na reconstrução do templo em Jerusalém. Mas aí eles não foram aceitos. Sanbalat foi um deles, né? Sim, a gente vê, né, que Sanbalat era governador da Síria. E aí ele... Samaria, né? Governador de Samaria. Isso, de Samaria. E aí ele se oferece lá, mas a gente vê que os objetivos são totalmente controversos. A gente percebe que historicamente também esses samaritanos eles costumavam associar aos governos políticos da época. Isso para o judeu era muito triste, porque, por exemplo, nos tempos de Jesus eles estavam associados a Roma. Isso para o judeu era abominação. Eles misturavam, então, a religião com política. Sim, também. Se associavam também. E a gente vê que isso se acentua quando lá em Neemias 13, capítulo de 28 a 30, a gente vê, né, Neemias expulsando o neto do sumo sacerdote porque ele casou com uma mulher samaritana. Então, esses aspectos históricos, eles também fortalecem todo esse cenário para os tempos de Jesus, né? Porque assim, irmãos, o povo judeu já estava vivendo o exílio e já tinham sido autorizados a reconstruir Jerusalém depois do exílio por causa da idolatria. A idolatria foi um dos principais pecados que levou o povo de Deus a ser devastado, a ser exilado. Tanto que depois do exílio, o povo de Deus ele nunca mais foi idólatra. Então assim, o exílio foi pedagógico na vida do povo daqueles exilados para que eles entendessem que somente eles devem prestar culto e adorar o único Deus e obedecer os seus ensinamentos. Então, assim, é muito curioso. E aí você me pergunta, William, mas aí, poxa vida, lá em Samaria, quando Jesus ele usa samaritano, Jesus, quando ele usa a palavra samaritano, ele invoca todas essas questões históricas, políticas, religiosas. Sim, exatamente para tratar o coração do judeu, para mostrar o verdadeiro evangelho que ele tinha vindo nesse tempo para mostrar, né? Um evangelho que está acima de todo ódio, de toda diferença, né? Que está acima de todas essas coisas. A gente percebe, né, Jesus usando muitos exemplos, usando, né, esses samaritanos e também se doando, né? Enquanto filho de Deus também exercendo o seu ministério para pessoas samaritanas, né? É como a gente vê na nossa parábola de hoje, Jesus usa o samaritano como um bom exemplo, né? Então, o que era inaceitável, inadmissível para os judeus, né? Jesus ele mostra, olha, o evangelho, ele vai um pouco além daquilo que você acredita, daquilo que você, né, ouviu ao longo da sua vida, né? Ele tem um nível acima. A gente não pode se limitar a essas questões, né, de achar que o evangelho eu sou evangélica, então só eu sou detentor da verdade, essas coisas. As então, promessas. Exatamente. Então Jesus ele vem mostrar que o seu reino ele é para todos, né? Para todos aqueles que o aceitam, independente de raça, independente de nação, da onde pertence, enfim. Né? Jesus ele vem mostrar exatamente isso. Então Jesus ele mostra, né? E é muito curioso, quando Jesus ele usa o samaritano, no capítulo 9, no versículo 51, se você virar um pouquinho a folha da sua Bíblia, Jesus ele passa por um episódio de preconceito. Os samaritanos agem com preconceito contra Jesus. Não os quer receber. A gente está lembrando aqui que Jesus está nesse tempo que ele está falando da parábola do samaritano. Jesus ele já está sabendo, né? Ele já sabe que se aproxima a hora da sua morte e ressurreição. Então ele já desce para Jerusalém a fim, né, de estar em Jerusalém durante o período da Páscoa. E não só ele, como muitos judeus desciam de várias partes, né, do mundo para Jerusalém, para adorar em Jerusalém e celebrar a festa da Páscoa, que celebrava a libertação, que celebra até hoje a libertação do povo do Egito, né? Então, assim, Jesus ele tinha que passar no meio de um povoado samaritano. E a fama que corria naquele tempo, saiba que nesses vilarejos samaritanos, eles sabiam quando que os judeus estavam de passagem ali. Então eles tentavam dificultar a passagem dos judeus para que eles não chegassem
a Jerusalém. Eles não deixavam os judeus se hospedarem nas suas pousadas, eles não davam comida para os judeus, eles fechavam fronteiras, eles faziam de tudo. E muitas vezes, dizem os historiadores, que eles até assaltavam, espancavam e deixavam quase mortos, né, aqueles judeus que estavam descendo para Jerusalém. Então, com Jesus aconteceu um episódio assim. Inclusive, alguns judeus, né, eles até davam voltas muito maiores, andavam por caminhos muito maiores só para não ter que passar, né, no meio do povoado samaritano. Né? E a gente percebe que, inclusive, Tiago e João, no capítulo 9, quando acontece esse episódio que o William relatou, eles perguntam: o Senhor quer que a gente ore e mande descer fogo do céu para matar esse povo? Olha isso! Então, assim, Jesus ele também vem tratando com os seus discípulos. Né? Quando ele chega aqui, ele fala: olha, esse exemplo aqui, o próximo, né, era um samaritano. Né? Então, assim, é muito, mas muito oportuno Jesus dar o exemplo de um bom samaritano. Porque na cabeça dos judeus, bons eram os judeus. Como na cabeça de muitos crentes, bons são os crentes. Porque eles sabem tudo. Porque eles sabem toda a verdade. Porque tudo que eles falam se escreve. Ou porque só a gente, né, por ser crente, a gente é melhor do que o outro, que professa uma outra religião. Essas barreiras, irmãos, o Senhor Jesus, ele já vem nos ensinando a quebrá-las desde lá de trás. Né? Nós temos o conhecimento da verdade, mas a gente não pode se omitir. Né? Jesus ele não se omitia a estender a mão para os samaritanos, inclusive. Né? Tanto que ele usa alguns exemplos. Que não receberam, né? Exatamente. Os samaritanos não receberam Jesus e logo em seguida Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, contando a história do bom samaritano. Inclusive, irmãos, por nós mesmos, a gente não poderia também alcançar o favor de Jesus, mas a gente percebe que com a ressurreição de Cristo, né, a partir da sua obra, né, de toda a sua obra expiatória, né, do Cordeiro que é Jesus Cristo, essas barreiras elas foram quebradas. Lá em Atos a gente percebe, né, que o poder de Deus ele alcançou também os samaritanos e depois esses samaritanos, alguns aceitaram Jesus. A gente vê lá em Atos, né, Atos 9, o relato daquela aldeia samaritana que recebeu o Espírito Santo, né? Os apóstolos oraram e aí o Espírito Santo veio sobre eles. Né? Depois os irmãos podem ler. Atos 8. Atos 8? Conta sobre Isso. Filipe em Samaria. Exatamente, Atos 8. Tá me dizendo que você fala o Atos 8 aí, versículo 4, que fala sobre Filipe em Samaria. É importante frisar que quando Jesus ele fala sobre o Ide, qual é a cidade que ele faz questão de falar? Ide por onde? Jerusalém. Jerusalém. Judéia. Judéia. Samaria. Samaria. Ou seja, Jesus está te convidando a refletir em todas as questões históricas e falar assim: o meu amor transcende toda a multiculturalidade. O meu amor transcende as diferenças históricas. O meu amor transcende as diferenças religiosas. O meu amor transcende todas as diferenças étnicas. Tudo. A gente vê a profundidade desse texto, irmãos, quando a gente o entende não geograficamente. Porque geograficamente poderia ficar muito cômodo, né? Na sua cidade, estado, país e a gente já ouviu muitas pregações assim. Exatamente. Estão corretas também, mas a observância dos samaritanos ela se faz necessária. Sim, porque Samaria, no caso, era outra, né, uma outra região que para o povo judeu ela tinha todas essas questões étnicas, todas essas questões religiosas. Então, era muito profundo essa questão entre judeus e samaritanos, e a gente percebe que a obra salvadora de Jesus Cristo alcança também esses povos. E se o próprio Senhor Jesus não limitou, não impôs barreira e não se excluiu, por que a gente, às vezes, se omite de repente, estender a mão para alguém que não professa a mesma fé que a gente? Por que a gente, às vezes, não dá... Às vezes, até tem pessoas que são até hostis com outras, né, que são de outras religiões, enfim, que não são a nossa. Então, essas situações, elas precisam parar. Agora, por exemplo, né, pensando na nossa realidade mundial, nós viveremos tempos onde o amor,
onde a bondade, a misericórdia, elas precisarão fazer parte do nosso dia a dia. Como os irmãos já sabem, já têm visto, temos perto da gente e longe também, se temos aqui perto, imagine longe, pessoas que estão precisando, pessoas que precisarão muito mais, pessoas que já não têm o que comer. E às vezes a gente, não é da minha família, então não vou ajudar, o que eu tenho é só para mim, para minha família. Mas não é membro da igreja, então a gente não vai ajudar. Isso, irmãos, precisa parar. É o que Jesus ele tenta nos ensinar aqui. Essas barreiras, elas precisam cair, essas barreiras discriminatórias, né, que separam as pessoas. A intolerância religiosa. Que às vezes até nos impede, né, de viver o verdadeiro evangelho. Essas barreiras precisam cair e a gente precisa praticar, né, esse evangelho que nosso Senhor nos ensinou. O verdadeiro evangelho, você que me assiste de qualquer religião, o verdadeiro o verdadeiro evangelho não é o evangelho dos evangélicos. O verdadeiro e único evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que Cristo mostrou e fez questão de dizer que transcende todas as barreiras. Esse evangelho, ao que o apóstolo Paulo diz que se qualquer um ensinar o evangelho diferente desse, seja anátema. Queridos, seja maldição, porque o evangelho é único. É esse, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do amor, o evangelho da piedade, o evangelho da misericórdia. E não o evangelho de achar que a tua religião é a soberana, porque Jesus de Nazaré, ele não nos deixou um legado religioso. Denominacional. Jesus de Nazaré nos deixou um legado de amor e de anúncio do seu reino e da sua iminente volta. Então, eu quero te convidar nessa manhã, querido, a refletir. Você tem entendido quem é o teu próximo? Porque entender que você que está me assistindo agora, que é membro da IBNJ, que é irmão em Cristo, é meu próximo, é muito fácil. Jesus nos convida a caminhar mais uma milha com ele. Jesus nos convida a entender que o nosso próximo é aquele que nós discriminamos. Que o nosso próximo é aquele que ele tem uma religião diferente da nossa, que ele entende Deus de uma forma diferente da nossa, que ele tem uma opção sexual exclusiva dele, que ele tem uma etnia dele. Então, ele fala uma língua, ele adora o Deus dele. A palavra de Deus nos ensina, e o próprio Jesus nos ensina, que o seu evangelho também é para eles. Que o seu amor também é para eles. Então, o que você tem me entregado? Você tem ajudado as pessoas, o seu próximo? Repito, você ligou para os seus vizinhos, procurou saber se eles estão precisando de algum alimento, de alguma coisa. William, eu não tenho alimento na minha casa. Tudo bem. Mas muitos de nós podemos ter para repartir. Então, estamos aqui para te conscientizar disso. É importante que o Evangelho de Cristo seja pregado com atitudes, porque neste momento não conseguimos estar pessoalmente falando, mas as nossas atitudes como filhos de Deus, a nossa atitude como salvos em Cristo Jesus, nossa atitude como seguidores de Jesus de Nazaré, ela nos dá a tarefa de amar o próximo. Ela nos exige que amemos ao próximo. Nos doemos nos doemos, porque Jesus ele se doou, né? Sim. Jesus ele doou a vida dele pelo próximo. Jesus doou a vida dele pelo samaritano. A gente vê que a vida, né, essa doação de Jesus, esse amor dele, essa entrega dele veio para nos unir. E aí, no amor de Jesus não tem mais judeu, não tem mais samaritano, grego, gentio. No amor de Jesus, todos se tornam um, todos estão ali unidos por esse amor, né? Nós estamos aí chegando em mais uma Páscoa, né? Que desde dessa data comemorativa para sempre, irmãos, a gente possa entender esse verdadeiro evangelho de doação, de misericórdia, de estender a mão para as pessoas, né? De nos unirmos mesmo, né? Para o bem, e mais do que professar com a nossa boca, mais do que falar aquilo que a gente sabe, que a gente possa praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já conhecemos, né? E que essas barreiras não venham nos impedir de fazer aquilo que o nosso mestre nos mandou. Só abrindo um parênteses aqui no que a Tamir está falando, isso não é uma convocação ecumênica, irmãos.
apenas um caminho leva a Deus. Jesus de Nazaré. Sim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai, Sim, se senão não for por ele. por ele. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele já era o próprio Deus encarnado. Então, isso não é um convite ao ecumenismo, isso é um convite a quebrar barreiras. Isso é um convite, não é um convite a você achar que você é o dono da verdade. Isso é um convite a você que me assiste quebrar as barreiras e praticar o evangelho que nós acreditamos ser o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, né? Porque nós acreditamos no evangelho bíblico, o evangelho de Cristo que ultrapassa todas as fronteiras religiosas, étnicas, políticas. Então, pratique o bem, que você possa entender nessa manhã quem é o teu próximo, quem é aquele que está próximo de você. Eu tenho certeza que você tem uma lista imensa de amigos no WhatsApp, você tem uma lista imensa de amigos na sua agenda telefônica. Você já procurou ligar para saber como eles estão? Ou apenas te importa aqueles que estão dentro da tua casa? Porque Jesus deu a vida por todos, não só por aqueles que estão dentro da nossa casa. Jesus deu a vida por todos. Você tem se importado com as pessoas, inclusive as pessoas que você não vai com a cara dela, né? Porque muitas vezes nós falamos, eu não vou com a cara de fulano. Jesus te convida a entender que esse é o teu próximo. Sim? E você perguntou para ele se ele está precisando de alguma coisa? Então você tem uma excelente oportunidade de mostrar o evangelho de Jesus de Nazaré com as suas atitudes em Samaria. Então, como que eu prego o evangelho em Samaria? Principalmente mostrando Jesus e amando aqueles que você não tem inclinação, podemos dizer assim, a amar. Não, eu não tenho inclinação a amar certas pessoas. Então Jesus te convida a entender que esse é o teu próximo nessa manhã. Esse é o samaritano. Esse é o samaritano. Quantas pessoas você conhece que não adoram o seu Deus, que não professam a tua religião, que não acreditam no que você acredita, mas que hoje são colocadas no seu caminho, né, no seu dia, para que você abençoe, para que você testemunhe o Evangelho de Cristo através das suas atitudes? Se ela vai acreditar ou não no Evangelho de Cristo, aí é a obra do Espírito Santo. Mas a nós cabe reproduzir. Lançar semente. Reproduzir a obra redentora do Senhor Jesus e sermos mensageiros. Assim como lá em Atos 1:8 ele está nos ordenando. Não é uma sugestão, não é um pedido. É uma ordem. Então, queridos, que nessa manhã você possa entender quem é o teu próximo. Eu espero que a gente tenha conseguido, Tamires, falar um pouco. E para fechar, Tamires vai ler aqui esse trecho maravilhoso, onde Filipe, lá em Atos 8, versículo 4, ele prega num povoado samaritano. E aí Filipe ele vai lá e prega. Lê pra gente, por favor, Tamires. Atos 8, versículo 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E aí no 14 diz, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Os samaritanos acreditaram em Jesus e no evangelho que Filipe pregava. Filipe operou grandes milagres, né? Hoje o maior milagre talvez que você pode operar na vida do seu samaritano, aquele que você considera um samaritano, é 1 quilo de feijão. Isso em muitas casas já é um grande milagre. 1 quilo de arroz. Ah não, mas o meu vizinho ele tem casa, ele tem bom emprego, ele está em home office, mas ele tem paz? Ele tem saúde mental e espiritual? Essa é a pergunta. Esse pode ser o grande milagre, o grande sinal que ele está esperando. Então, nós somos portadores desses grandes sinais. Quando você olha para o seu próximo, que você possa, meu irmão, quando você olhar, que você possa ver que o amor de Jesus ele ultrapassa as barreiras. Inclusive as rixas que você tem com essa pessoa que você não vai muito com a cara dela.
Não seja assim, amado, porque Jesus nos ensinou a amar os nossos amigos e também nos disse que não há glória nenhuma em amar aqueles que nos amam. Ele disse que a glória está em você amar aqueles que te odeiam. Então, aproveite essa grande oportunidade. Nos aproximamos da Páscoa. Muitos deixam para ser cristãos só na Páscoa. Aí eles choram, assistem vários vídeos de Jesus, vários filmes, e aí ele se emociona. Mas o verdadeiro evangelho é esse, que também é para judeus e para samaritanos. Jesus ele não é exclusividade dos evangélicos, amados. Os evangélicos são povo de Deus. Mas Jesus ele é do mundo todo. Deus ele é o Deus do mundo todo, de todas as coisas, de toda a criação. Então, irmão, que você haja de misericórdia com todo aquele que precisar de você. Todo aquele que Deus colocar no seu caminho para que você abençoe. Que você haja com amor, com misericórdia, com bondade, né? Que aquilo que tiver à sua mão, ao alcance das suas mãos para fazer, que você faça por amor a Deus e em obediência à palavra do Senhor. Que não hajam essas barreiras, né? Que essas questões, né? As nossas ideologias políticas, as nossas concepções, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, que isso não venha a se tornar barreira, né? Não venha a ser uma barreira de distanciamento entre você e eu, né? Que a gente possa, pelo contrário, né? Ultrapassar essas barreiras e viver esse amor, esse evangelho que Jesus Cristo prega, né? Que aquilo que nos une, que é a palavra de Deus, que é o amor de Jesus Cristo, possa, né, permanecer como centro nos nossos relacionamentos, que Jesus ele seja o centro dos nossos relacionamentos, para que assim não haja divisão, não haja briga, não haja confusão, mas que haja amor e vivamos em misericórdia uns para com os outros. O nosso desejo, como William e Tamires, casal, homem e mulher de Deus, para você que nos assiste nessa manhã, é que não mostre ao mundo o seu posicionamento político, porque agora ele não interessa, ele não é relevante. Mostre ao mundo e expresse o verdadeiro evangelho, que é para judeus e para samaritanos. Que Deus possa abençoar poderosamente sua vida, não só hoje, mas sempre. E agora nós vamos orar, encerrando este momento de bate-papo. Foi bom, né, Tamires? Foi legal. Foi, gostei. Eu gostei, eu acho muito bacana, viu? Eu gostei bastante desse bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa EBD Online. Estaremos no próximo domingo, às 9 da manhã. Imagino eu, né, que estarei mais uma vez ao vivo nessa live com a Tamires. Mas oremos, né? Porque o futuro a Deus pertence. Vamos orar agora, né? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de conversa, obrigado por este momento de aprendizado. Deus, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia quem é o samaritano, quem são os povos que devemos amar, Senhor. Que nós possamos refletir o Teu Evangelho, não só nos tempos difíceis, mas também nos tempos de bonança. Ó Deus, não fazemos a mínima ideia do que restará da terra, do que será do mundo depois que tudo isso passar. Nós sabemos que vai passar e o aguardamos com muita esperança porque cremos em um Deus que controla e está no controle de todas as coisas. Então, Deus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa deixar tudo que foi falado hoje gravado nas tábuas do nosso coração, que possamos entender que o Teu verdadeiro Evangelho, ele não é só para judeus, ele também é para samaritanos e para todo o resto do mundo, para todas as pessoas que declararam o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Dê um ótimo domingo para os nossos irmãos e logo mais, Senhor, continuaremos te adorando no nosso culto às 19 horas. Abençoa a vida do pastor Mateus, da Jaqueline, abençoa a vida da Tamires, Senhor, abençoa a vida dos nossos membros da igreja que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir e aqueles também que não são membros de igreja nenhuma, que são de outras religiões, que essas pessoas maravilhosas que vão assistir esse vídeo em breve, que o Senhor possa tocar e falar poderosamente no coração delas também. Deus abençoa todas as pessoas nesse momento. Guarda nossas vidas, guarda nossas famílias. Te entregamos o nosso momento nas Tuas mãos e que o nosso povo, Senhor, continue orando por todo o Brasil nessa luta tão grande contra essa doença do Covid-19, nessa batalha contra esse vírus. Meu Pai, o coronavírus que tem dizimado, que tem matado, que tem desesperado milhões de pessoas por todo o mundo. Tem de misericórdia de nós, Senhor, que possamos ser fortes, que possamos ser igreja, nesse momento e em todos os outros. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, beijão para você, Deus abençoe sua vida e nos vemos
no próximo domingo. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Gente. Estende Deus sua mão abençoe. assim e fala assim, tchau. Deus te abençoe.